Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 99. No dia de hoje nós vamos começar o segundo livro de Samuel. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós estamos no dia de número 99. No dia de hoje nós vamos começar o segundo livro de Samuel. Caso eu não esteja errado, vocês podem colocar ali no comentário, façam a contagem. Esse é o 12º livro que nós estamos lendo. Não se esqueça que nós lemos também, já meditamos, Carta aos Hebreus e também o Evangelho de São Mateus. Quando o texto foi escrito, o objetivo, possivelmente, quando a gente fala em Bíblia, é muito interessante, é muito bom falar sempre possivelmente, principalmente em questão de interpretação, de desejo do autor. Possivelmente o autor ele tinha desejo de escrever apenas um texto, apenas uma carta. Samuel era para ser apenas um texto. Depois de algum tempo, os judeus, a igreja concordou e foi pelo mesmo caminho, dividiu esta carta, esse texto, em duas partes. Então, caso alguém pergunte para vocês, ou caso vocês façam essa pergunta, se era para ser apenas uma Samuel, por que de repente se torna Samuel 1 e Samuel 2? O objetivo, ou a razão, penso que duas delas, a primeira e a principal é porque se fosse apenas um texto ficaria muito longo, muito difícil para guardar, para preservar, para ler. E por que se tornou dois textos? A segunda razão, e também ela é muito óbvia, é porque aqui existe um corte muito claro entre esses dois textos, que é aquilo que nós encontramos no primeiro versículo do segundo texto ou do segundo livro de Samuel. Se o padre disser, se vocês às vezes ouviram o termo carta, a segunda carta de Samuel, aqui não é o termo correto. O termo correto é livro. Então, a segundo livro de Samuel, ele começa da segunda forma. Depois da morte de Saul, Davi, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Cicélide. Então, o que acontece? Como que nós dividimos essas duas cartas? Aqui é uma introdução. Como que nós dividimos essas duas cartas? Dividimos a partir da morte do primeiro rei de Israel, primeiro rei que reinou sobre todas as tribos, que foi o rei Samuel. Samuel morreu. Davi, ele começa o reinado. Quando começa Davi, o seu reinado, nós chamamos de segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, ele começa contando um amalecita, portanto um estrangeiro. Ele chegou em Israel, ele se aproxima do rei Davi e ele quer ganhar os favores do rei e ele diz assim: eu matei Saul. Ele estava meio zonzo, ele estava quase morrendo e ele falou que como ele iria morrer, ele pediu para eu fazer isso e depois com a espada eu realizei este golpe. E aí vocês podem encontrar isso logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo. Chega de repente um estrangeiro amalecita e diz para Davi: eu matei o rei Saul porque ele pediu, ele já estava praticamente morto. Mas aqui nós temos uma mentira. Se vocês voltarem no capítulo 31, que é o último do primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar ali no versículo 4. O que diz o versículo 4? O versículo 4 diz assim: então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe, pois ele tinha medo. Então Saul tomou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então a pergunta é: quem matou o primeiro rei? Como que o primeiro rei morreu? Ele já estava zonzo,
ele já estava praticamente morto, com a sua espada, ele pega e tira a sua própria vida. E aí depois o seu escudeiro, o seu servo, pega e faz o mesmo com ele mesmo. Então aqui nós vemos um homem mentiroso que se aproxima de Davi e diz assim, eu matei o rei. E aí ele pensou que Davi ficaria feliz, Davi diria, olha, você tirou a vida do rei, então agora você é um servo meu, você vai ter um grande poder, você vai ter um grande destaque aqui no meu exército. Mas não foi isso que Saul fez. Saul, ele pega e diz, você tirou a vida de um consagrado de Deus, um consagrado de Javé. Você não tinha esse poder. Que o sangue que você derramou também agora seja derramado. E aí o rei, ele acaba tirando a vida daquele amalecita, daquele estrangeiro que tinha dito, que havia matado o rei Davi. Então esse daqui é o conteúdo principal do primeiro capítulo de 2 Samuel. E aí depois nós temos um hino, é como se fosse um salmo. O texto aqui diz um hino de Davi. Ele reza, ele agradece, ao mesmo tempo ele chora pela morte de Jonatas e pela morte de Saul. Nós lembramos que Saul foi o primeiro rei, Jonas era o filho dele, mas Jonas era muito amigo de Saul. Então tem um texto, e eu gravei aqui. Eu penso que 2 versículos merecem atenção nesse primeiro capítulo, em relação ao hino. O primeiro deles é o versículo 23, diz assim, Saul e Jonas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Então, que é uma explicação daquilo que pai e filho, na vida eles sempre foram próximos e na morte eles não se separam. E aí depois ali no final, a partir do versículo 26, Davi, ele abre o seu coração e diz assim, que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonas. Tu tinhas para mim todo encanto. A tua amizade era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra. Então ele disse que ele tinha um carinho, um amor, uma paixão, uma proximidade muito grande por Jonas, que era maior do que com as outras mulheres. E aí muitos vão interpretar esse texto de uma forma negativa, dizendo que ele era homossexual e várias coisas, o que não é verdade, o que não está no texto, o que a Sagrada Escritura não quer dizer. E aí nós vamos para os capítulos 2, 3 e 4. E aqui vocês... esses dias eu falei que eu gostaria de ter uma lousa na minha frente, aí uma pessoa muito carinhosa nos comentários disse assim, padre, tem outro padre que faz os vídeos da Bíblia, ele tem uma lousa aqui atrás dele, com um mapa, ele levanta, mostra o mapa, e eu peguei e vi, até achei que era muito interessante, mas aqui nós temos esta igreja belíssima, e o padre não vai levantar, eu não vou levantar e colocar aqui uma lousa e vou começar a escrever. Poderia até fazer isso, mas por questão de praticidade, o padre vai falando, eu vou usando muito as mãos, eu vou gesticulando e vocês vão percebendo o que o padre está falando, quem quiser vai tomando nota. Então se eu tivesse aqui uma lousa, eu escreveria 4 nomes. Aqui, nesse começo da segunda carta de Samuel, tem 4 nomes. 4 nomes por quê? 4 personagens principais. Aqui nós vamos perceber que tudo está indicando que Davi seria o rei. Mas normalmente quem é o rei? Davi, ele não era parente de Saul. O rei era Saul. E se o rei Saul morreu, quem deveria reinar eram as pessoas próximas a Saul. Eram os filhos. Ou o chefe do seu exército. Não era Davi. Padre, mas Javé prometeu que era Davi. Javé prometeu. As pessoas, muitas delas imaginavam que era Davi. Mas imagina, um filho do rei está vivo. Ele vai aceitar pacificamente que depois se torne rei um estrangeiro? Não. Então aqui nós temos 4 nomes que eles são importantíssimos para nós entendermos os 3 próximos capítulos. O primeiro nome são nomes difíceis, nomes que nós não usamos. Se alguém quiser aí, quem é avó, uma sugestão pro neto de vocês. Abner é o primeiro. O que significa Abner? Abner, e se a pronúncia estiver errada, vocês me desculpem. Abner era o chefe do exército de Saul. Então Saul, o rei, ele tinha um exército. O chefe do exército dele ainda estava vivo, era Abner. E depois existia um filho de Saul que ainda estava vivo. Em alguns momentos da Bíblia aparece o nome Isboel, em outros Isboete. Em algum momento, na maioria dele, maioria dos momentos do livro de Samuel, aparece o nome Isbaal. Então nós temos um filho de Samuel, um filho de Saul, nós temos um filho de Saul que é Isbaal, e nós temos um chefe do exército que é Abner. E aí nós temos por fim Davi, que era aquele que foi prometido por Deus que seria o rei, e Saul sabia que seria ele, e aí nós temos um chefe do exército de Saul, um nome que vai aparecer muitas vezes, que é fácil de memorizar, que é Joabe. Então nós temos Abner,
Isbaal, Davi e por fim nós temos Joabe. Existem pessoas, esses dias, 2 dias atrás, 3 dias, eu li no comentário uma pessoa falando assim, padre, são muitos nomes, é difícil de memorizar. Então o que eu decidi? Eu parei agora os estudos, eu voltei lá para o primeiro vídeo, para eu começar a rever tudo de novo para não esquecer os nomes. Eu acabei nem respondendo, mas olha, se essa pessoa está assistindo agora, não faça isso. Não faça isso. Senão você vai se enrolar toda, não vai conseguir terminar. É óbvio que nós vamos esquecer. Se eu perguntar amanhã para vocês qual o nome do filho de Davi, o nome do filho de Saul que permaneceu vivo depois que o rei morreu. 99% vão esquecer, possivelmente até eu, Isbaal. Então, nós vamos esquecer. O que nós temos que ter na cabeça é uma linha central. Por isso que é concentrar, ouvir, entender, mas os detalhes nós não vamos guardar. Então, aqui nós lembramos Saul, o primeiro rei, ele morreu. Aqui já começa já começa um período na história importantíssimo chamado monarquia. Esse período vai mais ou menos do ano 1000 até o ano 530, mais ou menos, até o ano 590. Então nós temos aqui um período de mais ou menos 500 anos. O primeiro rei é Saul. Aí depois nós vamos ver aqui as intrigas, o processo de sucessão de Davi. O processo de sucessão que leva a Davi a ser o sucessor de Saul. Então como que tudo isso aconteceu? Aqui existem muitos detalhes nesses capítulos 2, 3 e 4. O padre não vai se apegar aos detalhes, porque nós levaríamos muito tempo. O que nós vamos fazer aqui é tentar entender em linhas gerais esta trama que aconteceu até Davi ser considerado como um rei. Então esse é o nosso objetivo. Então nós temos aqui primeiro Abner. Quem que é Abner? Abner era o chefe do exército de Saul. Possivelmente um homem mais forte do que o seu próprio filho, que era Isbaal. Então Abner, em um determinado momento, ele faz esse desafio para Davi. Ele sabia que Davi estava mais em Judá, mais ali no sul do país, e Abner, tanto Isbaal, eles estavam no restante de Israel, nas tribos mais para o centro e para o norte. Então ele faz um desafio a Davi, Abner. Se você realmente é poderoso, se você quer ser rei, pegue algum dos seus soldados, pegue 12, eu vou pegar 12. Os nossos soldados mais fortes, eles vão guerrear entre eles. Quem vencer será o rei. Fez esse desafio, Abner. E aí chegou Davi, ele disse, ótimo, eu aceito, desafio aceito. E aí acontece o combate foi sangrento, foi terrível, e aconteceu que Davi e os seus batalhadores, os seus guerreiros acabam vencendo aquela batalha. E aí Joabe, que era o chefe do exército de Davi, Joabe e outras pessoas do exército trazem a cabeça daqueles que haviam sido mortos e entrega a Davi. Então aqui nós já começamos a perceber que Davi estava caminhando para ser o rei. Tudo indicava que Davi ia ser o rei. Mas a família, a casa de Saul, que era o rei anterior, ainda estava vivo. Então, aqui os dois estavam um do lado do outro, um apoiando o outro, Abner e Isbaal. Mas aqui começa um conflito, e esse daqui é a chave para nós entendermos o começo aqui da segunda carta a Samuel. Saul, ele tinha concubina. Concubina eram as mulheres que viviam com ele, que não eram talvez a mulher principal, mas as mulheres que viviam com ele no palácio. E aqui é onde acontece, de certa forma, a salvação, a vitória de Davi. Abner, que era o chefe do exército, ele vai para o palácio, ele começa a se envolver, começa a deitar com aquelas que eram as mulheres de Saul. Então nós temos Abner, ele começa a ter relação com as mulheres do palácio, que eram esposa, que eram concubinas de Saul, que havia morrido. O filho fica sabendo disso, Isbaal. Ele fica sabendo disso, ele fica revoltado. E aí Isbaal, aqui começa a ruptura entre os dois. Isbaal, ele se aproxima de Abner e diz, você ficou com as mulheres do meu pai, isso está errado. E aí ele fica extremamente revoltado por ele ser questionado, por ele ser criticado. Ele disse que ele era o chefe do exército, que era aquele que defendia Israel. Ele não aceita aquela correção, ele fica profundamente irritado e zangado. O que ele faz? Ele se aproxima de Davi, Abner se aproxima de Davi e ele disse assim a Davi, eu prometo que eu vou servi-lo e você é o rei. Porque esta é a vontade de Deus, que você é o rei. E aí as pessoas mais próximas de Davi, os amigos de Davi, os servos de Davi, eles falam assim, Abner é um estrategista. Abner é um mentiroso. Ele não quer te servir. Ele não quer estar do seu lado. Ele quer tomar o seu lugar. Não acredite nele.
Essa é mais ou menos a história. E aí Joabe, quem era Joabe? Joabe era o chefe do exército de Davi. Joabe, ele pega e mata Abner. Abner, ele acaba sendo morto. E aí Davi, sabendo daquilo, Davi ele fala de forma muito clara, muito pública: não foi eu que matei Abner, não queria ter feito isso. E aí as pessoas, todo Israel, perdoa Davi, sabe que não era culpa de Davi, sabe que aquilo havia sido uma decisão do chefe do exército dele, que era Joabe. Então, como Abner já tinha morrido, de repente fica apenas Isbaal e Davi. Então Isbaal, ele está sem o chefe do seu exército, que já havia morrido, e começam alguns bandidos, algumas pessoas de mau caráter, se aproximar dele, dizendo que ficariam ao lado dele, dizendo que iriam servi-lo, mas aos poucos esses chefes de bandos, pessoas que diziam que estariam ao lado de Isbaal, que iriam servi-lo, que fariam dele um rei, eles acabam discutindo com ele, acabam tendo um conflito com Isbaal, cortam a sua cabeça e depois levam a sua cabeça a Davi. Então aqui o caminho estava praticamente todo pronto, estava praticamente todo fechado, e quem seria rei? Quem seria rei? Seria Davi. Joabe era o servo, era o chefe do exército de Davi. Não teria nenhum conflito, não teria nenhum risco dele tomar o reinado, pelo menos aqui. E aí depois nós tínhamos Abner, que era o chefe do exército de Saul. Ele acaba morrendo, porque ele veio querer apoiar Davi, e os funcionários de Davi, principalmente Joabe, pega e mata Abner. E depois ficou Isbaal. Isbaal começou a ter amizade, começou a ter um relacionamento, começou a ser apoiado por alguns chefes de bandidos que viviam perto dele, e aí depois esses chefes de bandidos que diziam que iriam coroar, que teriam Isbaal como rei, acabam tirando a vida dele. Então, o que nós percebemos aqui? Se é providência de Deus, se é fruto do acaso, isso daqui nós não vamos entrar em detalhes, mas nós temos como principal ponto nesses 4 primeiros capítulos de Samuel, que havia uma disputa entre aquele que tinha tudo para ser o rei e aquele que tinha o sangue do rei e estava na casa do rei. Então nós tínhamos Davi e nós tínhamos a casa do rei. A casa do rei Saul, que era praticamente representada e tinha como pessoas principais Abner, que era o chefe do exército, que acaba morrendo, e nós tínhamos Isbaal, que era o seu filho, que também acaba morrendo. E aí nós vamos ver que sobrou ainda uma pessoa que era ligada ao rei, que era ligado a Jonatas. Nós lembramos de Jonatas, que era filho de Saul e era muito amigo de Davi. Então Jonas, ele tinha um filho, que era neto então de Saul. E esse filho, ele tinha um problema na perna, não sei se o termo é aleijado, como que é o termo que nós dizemos. Ele tinha uma deficiência, um problema que ele não tinha os 2 pés. Então era uma pessoa que não conseguiria ser rei, e devido àquele problema, pelo carinho que Davi tinha para com Jonas, este homem, este jovem que não tinha os 2 pés, ele morava na casa real e ele estava do lado de Davi, e em nenhum momento ele tentou tomar a realeza de Davi. Então esses primeiros capítulos mostram que Saul tinha morrido, que tudo vai encaminhando para Davi ser declarado, ser oficialmente o rei. Ali no final do capítulo 2, mostra que Davi primeiro ele foi rei em Hebrom, ele foi rei naquela região que era a região de Jerusalém. Ele foi rei ali por mais ou menos um período de 7 anos. O segundo capítulo também é muito interessante, aqueles que leram, quiserem ler de novo, nós vamos percebendo como que Davi, ele conquista a cidade de Jerusalém. Então o primeiro capítulo, agora resumindo em poucas palavras, o primeiro capítulo, ele morre aqueles que poderiam ser adversários dele, de Davi. E aí depois no capítulo 2, como que Jerusalém é conquistada por Davi, como que Davi consegue, através do seu poder, conquistar aquela que seria a capital. Então os adversários são mortos no primeiro capítulo, no segundo capítulo Jerusalém é conquistada, e aí depois no terceiro capítulo, de uma forma ainda mais clara, aqueles que eram os adversários, eles vão sendo mortos, e aí Davi, ele fica praticamente sozinho, e ele acaba sendo o rei. 2 pensamentos aqui principais, se nós quisermos resumir esses 4 primeiros capítulos, em linhas gerais, 2 pensamentos principais. Os adversários que poderiam causar risco para a realeza de Davi são eliminados.
Depois um outro ponto, Jerusalém, que é aquela que seria a capital, ela é conquistada por Davi, e naquele local, primeiro fica a Arca da Aliança em uma casa, e aí depois Davi, ele recebe a Arca da Aliança, ele fica com a Arca da Aliança e ele diz que queria construir uma casa para a Arca, mas Deus diz, quem vai construir a casa para a Arca, que é o templo, será o seu filho. E aí será Salomão, que foi o terceiro rei. Irmãos e irmãs, vamos adiante. Este é o início do livro de Samuel. Davi, depois da morte de Saul, ele não foi automaticamente declarado rei. Foi até declarado rei de uma região, mas o processo para ele reinar sobre todo Israel precisou primeiro da morte daqueles que eram ainda da casa de Saul. E aqui nos próximos capítulos que nós vamos ler amanhã, capítulos 5, 6, 7 e 8, nós vamos ver o rei Davi, ele tomando não só Hebrom, não só Jerusalém, não só Judá, mas as 12 tribos que aos poucos começam a aceitar e depois vão coroá-lo como rei. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, tenha um dia de meditação profundo, traga essa mensagem para a sua Bíblia, continue lendo, continue meditando, que amanhã nós vamos ver como que Davi, que era rei apenas de uma tribo, apenas de um local de Israel, depois, com a graça de Deus, também com muito combate, ele acaba se tornando rei sobre as 12 tribos e sobre todo Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.